Olá, meus consagrados! Tudo bem por aí com vocês? Tudo certo? Espero que estejam bem e venho aqui cada vez mais cedo para poder trazer a mensagem para todos vocês a tempo, independente do lugar do fuso horário que vocês estiverem, certo? E eu sou a Tami e todos os dias eu estou aqui trazendo a previsão para vocês do nosso dia, com base nas cartas, de acordo com a minha interpretação das cartas do tarô. E hoje nós temos aqui, meu pessoal, temos aqui uma temperança, um 2 de ouros e um 8 de espadas. E no fundo do deck temos a carta do mundo, tá? O que isso quer dizer, gente? Eu percebo muito isso, muito, como as cartas vêm trazendo temas sociais, vocês não perceberam? Coisas que a gente percebe no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, aqui. Eu vejo essa leitura do nosso dia como assuntos que podem vir à tona tanto nesse dia de quinta-feira, dia 30 de outubro, tanto quanto também nos dias que seguem ou antecipadamente nos dias anteriores. Você pode ter lidado com essa energia. Aqui dá para perceber realmente até por alguns planetas que estão retrógrados no céu, sabe? Dá para perceber que nós temos visto, inclusive nas próprias leituras aqui do dia a dia, muitas responsabilidades sendo revisadas, muitas revisões de responsabilidades, de compromissos, de vontades, né? Então, e no fundo do deck, justamente veio a carta do mundo, né? Então, o trígono de Marte com Júpiter, eu vejo muito nessa carta do mundo, que veio no fundo do deck, para nos trazer coragem nesse dia que eu vejo o seguinte: nós podemos nos sentir muito limitados nesse dia. Por quê? Porque muitas vezes algumas coisas que vão nos condicionando no dia a dia, e até algumas formas que a gente vai conduzindo a nossa vida, enfim, entre as experiências paralelas do que vai acontecendo ao redor, tudo isso vai nos exigindo muita adaptação, sabe? Muita adaptação, meu Deus. Porque eu vejo assim, ó, um dia que pode nos pedir muita calma, pode ser aquele dia exemplo de que nós nos sentimos tão limitados porque as condições ao redor nos pedem muita paciência, as situações elas nos requerem muito jogo de cintura, nos exigem muito jogo de cintura, muita flexibilidade, sabe? Então, e esse 8 de espadas nos mostra o quanto tudo isso, o quanto às vezes, né, ter que nos ajustar, ter que nos acomodar, nos ajeitar numa forma, assim, dá um exemplo, por exemplo. Às vezes quando a gente tem que fazer as coisas da forma diferente do que a gente queria, ou do jeito que os outros querem, ou às vezes tem condições, ou às vezes, sabe, tem outras coisas que dependem para isso acontecer. A gente sente que não tem poder com o nosso próprio desejo, com a nossa própria vontade. Será que você conseguiu entender? Deixa eu explicar de outra forma, traduzir de outro jeito. Muitas vezes a gente vai perdendo essa capacidade de reagir diante das situações, porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem que agir dentro de um contexto, dentro de uma limitação ali, né? Ah, vou fazer tal coisa, mas depende aqui do meu horário de trabalho, depende da minha folga, depende do fulano, depende de ciclano, depende de um dinheiro entrar na minha conta. Tá entendendo do que eu tô falando? Dessas circunstâncias que dependem disso, né? Das situações que dependem dessas circunstâncias para acontecer. Tá entendendo? Aí o que acontece? A gente muitas vezes tem que se reduzir, temos que temos que entender as circunstâncias que a gente vive, sabe? E ver que, às vezes, a forma que a gente administra nossas vidas e fazemos as nossas escolhas e como assumimos a nossa postura tem muito a ver com essas limitações.
Porque às vezes a gente percebe que realmente as coisas, as condições não são tão favoráveis assim. Às vezes as condições não estão favoráveis, não. Aí, né, a gente tem que ter um jogo de cintura, tem que se adaptar, tem que ser flexíveis, né? Temos que nos ajustar às experiências e às demandas, entende? E aí isso, de forma paradoxal, nos leva a um estado limitado. O que acontece? Isso acaba nos sabotando um pouco, porque é como se nós acabássemos pensando muito nas dificuldades e nesses obstáculos, e isso acaba sendo uma tortura, porque a gente tem que sempre se adaptar, tem que ser. E é verdade. Tanto que eu falei alguns dias atrás aqui que a nossa história de humanidade é sobre quem se adapta melhor. E aqui, só que o que acontece no nosso contexto psicológico, pelo que se percebe aqui nas cartas, psicológico e material, porque também temos um 2 de ouros aqui, né? E assim como o 8 de espadas, está abordando temas mentais e materiais. Então, no que está dentro das questões materiais, né? Às vezes a gente se sente limitado por não poder fazer as coisas como a gente quer, não poder comprar as coisas que a gente quer, ou por ter dívidas, enfim. Ou pela questão mental também, né? De acabarmos sempre tendo que nos adaptar e também priorizar algumas escolhas, e assim também no mundo material. Então, entende? Pode se tornar uma tortura o quanto que a gente tem que se adaptar, se adaptar. Poxa, aqui eu vou ter que ceder aqui de novo, vou ter que ceder mais um pouco aqui. Bah, vou ter que me adaptar aqui, vou ter que me ajustar aqui para conseguir passar por essa situação. E isso vai nos colocando dentro de uma caixinha de limitações, que é o 8 de espadas. E aí, o que acontece? Dentro desse oito de espadas, a gente pode muitas vezes acabar caindo num estado mental negativo que nos trava, né? Então, assim, o que eu quero dizer? Administrar a nossa própria vida não é fácil. E nesse dia, as cartas estão mostrando que a forma que nós agimos, administramos as situações e até como nos mostramos para o outro influencia muito no nosso caminho. Porque muitas vezes a gente tem que ser flexível, nos adaptarmos a situações diferentes, e toda essa pressão pode nos sabotar, pode nos travar. Então, quando a gente começa a focar, né, nessas limitações e problemas, e sempre achar uma desculpa, uma coisa, mas eu não posso porque aqui, porque eu tô com medo, porque eu tô insegura, tudo isso dá essa sensação que a gente não vai conseguir. E aí, gente, nós mesmos podemos acabar criando barreiras e nos colocando mais para baixo ainda. Como se nós não fôssemos capazes. Porque aqui, a temperança e o 2 de ouros, eles vêm trazendo o seguinte: você é capaz, você tem essa experiência para passar, sabe? Aqui tem experiências que a gente tem que passar. E se talvez você pular dessa experiência agora, ali adiante você vai encontrar ela de novo. É que nem quando a gente varre uma coisa para baixo do tapete. Eu nunca fiz isso, mas eu imagino, né? Uma pessoa que varre a sujeira para baixo do tapete, né? Que dizem, é como varrer sujeira para baixo do tapete. Que uma hora você vai encontrar a sujeira lá. E é bem isso aí, gente. Entendeu? Então, o que acontece, né? Esse estado mais de aprisionamento, de nos cobrar e de esquecer que temos oportunidades, porque a gente acaba focando no problema, né? A gente acaba focando nos problemas, e aí foca nos problemas, nas coisas. Mas eu não. Não sei o quê, não sei o quê. Gente, só de falar isso me dá uma gastrite. Então, imagina a pessoa que fica o tempo todo assim, sabe? Pensando nos problemas, nas limitações. Então, assim, ó, é importante entender que os problemas vão existir, nós estamos no mundo, nós não estamos no paraíso, senão estaríamos tocando arpinha com os anjos. Então, assim, nem na Disney também, nós estamos na Disney. Sabe? Então, assim, a gente tem capacidade para avançar. Nós comemos arroz e feijão, nos alimentamos, né? Espero que você se alimente bem e que esteja se cuidando, mas, poxa, é que nem tem um Clóvis de Barros, filho, ele falou um dia, né? Poxa vida,
A gente tem o mesmo cérebro, tem a mesma condição, né? Tem a mesma coisa. E como que não vai entender certas coisas? Todos temos capacidade, sim, de entender as coisas. Com certeza temos capacidade, capacidades infinitas de todas as formas, de todos os jeitos, de várias formas cognitivas, entende? Mas o que que acontece? A gente precisa aqui, quando vem daí a carta do mundo, quando vem a carta do mundo no fundo do deck, é a chave que a gente precisa. Entendendo que a gente vai precisar se expor às vezes, a gente vai ter que se expor de repente a algum risco, sabe? Para sair de uma situação, a gente vai ter que de repente, né? E às vezes até entender que o tempo precisa fluir, as coisas precisam se concluir, entende? As fases precisam ir acontecendo, a vida precisa acontecer. E dentro disso tudo, nós, claro, vamos sempre vamos nos adaptar da melhor forma. Mas nunca vamos esquecer de reagir também. Adaptar não significa ser só passivo, mas adaptar de uma forma que você consiga também fazer por onde e agir e manter sua postura, entende? É sobre isso, gente. Vamos enxergar novas possibilidades para seguir adiante, para viver de forma plena e de forma completa também, tá? Porque nós não nascemos para ser limitados. Nós não nascemos, nós somos seres perfeitos, gente. E eu não sou assim, eu não sei qual é a sua religião, eu não sei se você tem alguma religião, você que está me ouvindo, tá? Não sou aquela pessoa que vai pregar nada aqui, tá? Mas eu falo, tudo que eu falo aqui, gente, é a minha forma também de, né, de interpretar as cartas e de ver o mundo. Então, vejo o mundo perfeito. E Deus nos criou de formas perfeitas. Deus não nos criou para sermos limitados, para termos medo, para sermos inseguros, não. Não, não, não. E o mundo é infinito e eu acredito que, assim na terra como no céu, o mundo é infinito e os nossos recursos, as nossas oportunidades também são infinitas. Entendeu? Basta nós também caminharmos alinhados com o nosso propósito e construir aquilo que a gente deseja através também das nossas escolhas. Pois assim na terra como no céu também a gente vai pedir de repente, né, numa prece ao cosmos, independente do que você acredita, se você acredita no universo, em Deus, no cosmos, em santos, em orixá, em qualquer coisa, em qualquer divindade ou deidade, tá? Eu tenho certeza absoluta. E enquanto o cosmos, o macrocosmos está trabalhando, a gente faz a nossa parte aqui no microcosmos. Então, é a mesma forma, né, que eu interpreto uma, uma passagem que eu lembro e penso nisso todos os dias. É o Salmo 108. Eu penso todos os dias quando eu acordo, gente. Sabe o que que é? Despertai, saltério e harpa, pois eu também despertarei ao romper da alva. Isso quer dizer que, bom dia, estou acordando, e então vamos aí, né? Vamos providenciar a perfeição divina, vamos lá, anjos da guarda, que eu estou acordando. Eu também vou fazer a minha parte. Então é isso, gente. Vamos ser, claro, sempre flexíveis, sempre vamos tentar nos adaptar, mas também vamos fazer a nossa parte, certo? Então, é isso, gente. 3 minutinhos, mas eu espero que essa mensagem tenha feito sentido. E, assim, não esquece de fazer a sua boa ação do dia, de seguir, ativar as notificações, curtir, compartilhar também, que eu tenho certeza que você, fazendo a sua boa ação, essa bênção volta multiplicada para você. E também, claro, se essa mensagem talvez precisa ser um pouco mais aprofundada, se você quer fazer uma leitura de tarô comigo, entre em contato, conversa comigo aqui nesse link que tem na descrição, que eu consigo te entender, consigo te acolher e saber de que forma melhor eu vou conseguir te ajudar através das cartas, dos oráculos, da melhor forma possível que estiver ao meu alcance, tá? E eu agradeço a sua companhia, espero que você tenha um dia incrível, maravilhoso, abençoado. Vamos que vamos, eu vou fazer a nossa prece. Que nesse dia, então, espero que. Vamos primeiro a linha, respira.
Vamos lá, esteja conectado comigo aqui, tá bom? Pode fechar o olho, se não quiser não fecha, independente, tá? Mas esteja conectada na minha voz e tenta concentrar nesse momento, tá certo? Que esse dia possa nos trazer as melhores oportunidades, as melhores opções e as melhores formas de nos adaptar possíveis. E que mesmo nos adaptando, nós consigamos cocriar a nossa realidade, que consigamos manifestar aquilo que nós queremos e principalmente agir aqui no plano material da melhor forma possível, alinhados também com o princípio cósmico, com a nossa missão, com o nosso propósito, e que possamos estar alinhados com todo esse fundamento, que possamos ter um dia abençoado e maravilhoso, de todas as formas melhores possíveis e perfeitas, sob a graça. Que assim seja. Comenta aqui que assim seja, comenta aqui eu recebo e gratidão. Um ótimo dia, até mais.